coisa importante, eu fui agora rever a câmera e vi de longe o trabalho. É sempre importante quando estamos pintando o recuo, se distanciar da tela para enxergar de longe o que estamos fazendo. E como eu estou de perto aqui pintando para vocês, e pintando numa posição que para mim não é extremamente adequada, né? Justamente para vocês enxergarem a pincelada e o exercício que eu estou fazendo, eu estou me deslocando, pintando de lado. Jamais pintaria nessa posição, qualquer um de nós, né? Nós, quando vamos pintar um quadro, estamos de frente para o trabalho. Eu enxerguei de longe que essas árvores estão muito retas, né? E ali na referência elas estão mais inclinadas. E realmente dá um pouco mais de interesse essa inclinação, né? Esse movimento um pouco mais forçado aqui, né? Para a lateral. Então eu vou fazer um pouco essa inclinação aqui também. Tá? Dá um pouco mais de ginga, né? na pintura. Então os elementos, quando eu falo da variação do elemento, por exemplo, é como a árvore, né? Se temos árvore, ritmo, a posição vertical das coisas é ritmo na pintura. Então tenho árvore, 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 árvore. Se tem equidistantes, né, com sequências de intervalos negativos, de espaço negativo entre as árvores, tudo igualzinho, vira grade, né? Então não é interessante, a gente tem que arrumar um jeito sempre, e existem uma série de regras e de malícias para deixar isso interessante, né? Inclusive regras matemáticas, né, já observadas desde a antiguidade, até mesmo na Grécia Antiga já era se observadas esses intervalos, né, entre os elementos, ok? Ok, então reforçar um pouquinho o reflexo da água. Então nós temos aqui essa parte mais escura. Aqui, ó, percebam que eu já estou usando, agora nessa etapa, mais tinta pura, porque já está distribuído, né? O que eu mais quero mostrar, eu já estou conseguindo ver aonde estão posicionados as partes escuras, né? Então tá, aqui algumas... É que eu estou usando azul ultramar mais puro aqui nessa parte, né, que eu quero mais escuro. Aí queima um pouquinho com terra. Aqui embaixo é bem escuro, né, também. Então essas partes todas aqui que eu estou manchando, que eu estou sujando praticamente, são as partes onde existe a folhagem dos eucaliptos, né? Então, sugerindo toda essa parte aqui, e depois, numa etapa sequente, haverão as folhinhas, né? Nessa árvore existe um certo calor aqui em cima, né? E ela não está tão distante quanto as outras. Então, um pouquinho de vermelho óxido.
Percebam como o pigmento vai desaparecendo nessas camadas que eu fiz mais levinhas, né, onde tem mais solvente. Porque tem pouco pigmento, é a primeira etapa da pintura, né? Então eu vou aproveitar que tem pouco pigmento e vou fazer essa curva desse rio que tem ali. Então, como não foi feita ali, eu vou pegar um pincel com um pouco de solvente, não tem nada, não tem tinta nenhuma no pincel. Então eu vou pegar um pouquinho, com um pouquinho de solvente e eu tiro. Olha como é fácil de fazer, isso inclusive está associado às correções que a gente pode fazer. Então eu faço uma volta desse rio aqui para mostrar uma outra margem ali. E fica muito interessante, né? Essa quebradinha aqui, esse córrego, eu faço essa curvinha aqui nele. Mostrando outra margem ali. Então aqui fica a margem de lá que dá uma voltinha, né? Olha lá. E aonde queremos mais claridade, olha, é só passar o pincel com um pouco de solvente e nós vamos tirando um pouco a quantidade de tinta. Ó. Isso vai sugerindo a parte de onde vai entrar a luz ali na árvore, né? Então, só com essa etapa inicial, quanto nós podemos fazer? Então, estamos trabalhando com essas duas cores, azul ultramar e o vermelho óxido Burnett Sienna, né? Quantas cores vocês enxergam aqui agora? Somente com duas cores na paleta? Olha aqui, a riqueza de tonalidades que começa a aparecer, né? Então, agora, cada pincelada que eu dou num lugar estratégico vai dando efeito, né? Então eu vou enriquecendo o exercício que eu já fiz. Os galhos. Agora, existe um arbustinho aqui, né? Eu vou sugerir esse arbusto aqui, bem aqui. Então, com um pincel limpo, né, com um pincel com solvente, eu tiro a tinta. Tá, eu acho que está num lugar bom. E vou colocar um arbustinho aqui. Esse espaço está um pouco vazio e eu acho que pode entrar alguma coisa aqui para enriquecer. Vem aqui.
mais fino. Então vou ajeitando alguns detalhes. Então lembra aquele arbusto que eu falei, um pouco mais para frente, na luz? Então vamos lá. Colocamos ele na luz, parte de dentro, mais sombra. Ok. Bom, então esse é um exemplo para ver onde que a gente pode chegar. Dá para elaborar mais? Claro que dá para elaborar mais. Vou fazer mais um pouquinho para ver até onde que a gente chega. Mas vocês já têm uma ideia do que a gente pode fazer com somente duas cores. Isso podemos aprender a mexer com as combinações de alizarim, verde leci. Então é um trabalho muito gostoso de se fazer, trabalhar rios, por exemplo, com pedras submersas. É um trabalho muito agradável, né? E isso eu vou explicar mais profundamente, mais detalhadamente nos cursos. Convido vocês a assistir os cursos que haverão esse ano, que já tem os vídeos que já estão publicados no YouTube. Não só falando sobre arte, comentando opiniões, observações, tá bem? Então, vamos lá. Até onde que a gente chega? A folhagem aqui dos eucaliptos no sol, né? Recebendo luz. Então eu uso tinta um pouco mais pura, vermelho óxido puro, mostrando, né, a folhagem aqui do eucalipto. Tá bom? O céu bem clarinho, vocês olha, podem perceber como aqui está o branco da tela, não tem tinta aqui, né? Quando a gente começa a elaborar, fazer mais tonalidades e colocar mais combinações, esse branco já começa a entrar e a se incorporar com os movimentos que estamos fazendo. Então o que acontece com as cores? As cores são únicas? Sim, mas quando elas não estão acompanhadas. Quando temos cores juntas, né, ou misturadas, elas começam a tomar proporções diferentes. Então vocês poderiam ficar surpresos, por exemplo, de ver uma gama de quadradinhos de cinza, conforme são colocados ao redor, o que tem ao redor, parecem cores completamente diferentes. Então tem um clarinho ali que está no meio de um monte de escuro, ele é super, parece quase branco, mas se esse clarinho estiver num monte de outros clarinhos, não parece a mesma cor. E se pegarmos
é justamente a mesma cor. Isso que os impressionistas começaram a perceber com as cores coloridas mesmo, né? Principalmente as oposições. Tá bem? Então, essa relação das cores com as suas vizinhas é que faz a modificação e a nossa percepção. Então, é muito importante saber distribuir cores. Então, estamos começando aqui com o quê? Somente 2 cores dá isso. Imagina se temos 7, 8, 9, 12 cores na paleta para misturarmos. É muito fácil se perder. Então, aprender a dominar aqui, no monocromático, no bicromático, no tricromático, aprender a trabalhar com as temperaturas, misturar os vermelhos com os terras, os verdes com os vermelhos, o alizarim com o verde, é um bom caminho para começarmos a mexer com as tintas opacas, mais potentes, mais definidas, com bom senso, sem exagerar, sem ficar aquém do que precisamos, sem ir além. Porque paisagem, pintura de paisagem, de mar, onde tem céu, onde tem luz, é temperatura, é coerência de temperatura, coerência de perspectiva aérea, tá bem? Então, aqui, tá um desenho, um exercício. Somente é uma demonstração do que podemos fazer, né? Com poucas cores, poucos pincéis que eu estou usando. Então, agora só os retoques finais, né, para reforçar algumas cores. Então, vocês percebem que nessa etapa do óleo, nós vamos fazendo o processo da aquarela. Vamos do claro, vamos escurecendo. Então, essa pré-pintura, essa mancha ou imprimatura com desenho, é muito parecida com o processo da aquarela. Daqui para frente, nós vamos adicionando luzes, meios tons e luzes. Então, pegaríamos outras tonalidades de tinta, mas essa aula é focalizada justamente para vocês perceberem esses pigmentos transparentes. O que podemos fazer, a riqueza de tonalidades e de recursos que podemos fazer de pinceladas e tal, somente com 2 pigmentos, ok?
pincelada, né? Tipo de pincel bem aberto e tal, e ele se adequa muito ao que precisamos ali, né? Para mostrar essas folhinhas dos eucaliptos. Mais azul aqui. É isso aí, bem preparado para entrar com outras tonalidades. É claro, se eu for de longe, eu vou verificar detalhes que eu posso melhorar e tal, de frente, né, tendo uma observação melhor da pintura. Tá bom? Mas para vocês terem uma ideia, então, já bem desenvolvido aí essa referência aqui. Com duas cores enxergamos uma multiplicidade de distâncias, de perspectiva, de troncos, de aquecimentos, né? E se quisermos, por exemplo, dar a sensação de mais luz, dá para tirar, né? Com um paninho ou com um pedaço de papel, isso é interessante também. Um pedacinho de papel, nós podemos tirar aqui aonde queremos a incidência de uma luz na árvore, né? Então, tira um pedacinho ali, ó. Luz. Incidindo aqui. Ok, isso pode ser feito também desse lado. E é isso. Uma multiplicidade de exercícios com 2 pigmentos e poucos pincéis. Um resultado bastante gostoso, bastante agradável. Se quiser enquadrar umas elaborações a mais, tudo bem, já tem um trabalho interessante, bicromático, temperaturas, uma cor fria, o azul, e uma cor quente, o terra. E, se quisermos ir em frente, acrescentar os verdes, as luzes, já vai um trabalho mais encorpado para as características das texturas da tinta óleo. É isso daí.